Olá, namastê. Vamos esperar só um pouquinho, o pessoal está chegando e a gente começa a nossa aula, transmitindo para vocês mais uma aula do Conexão Ayurveda. Vamos esperar só um pouquinho. Enquanto isso, vou conferir aqui. Então, vamos lá? Para quem acompanhou até agora o Conexão Ayurveda, já sabe que a gente vai começar o nosso curso com um mantra, nossa aula de hoje com um mantra. Eu já falei da importância do mantra, honrar os mestres, né? Saudar os nossos mestres e trazer auspiciosidade para a aula. E para quem não assistiu às aulas anteriores, assim que acabar de assistir essa aula, lembra de voltar às outras aulas, tá? Porque é importante dar a sequência para que vocês tenham melhor compreensão do conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer nosso mantra, Dhanvantari Mantra, que é o mantra da Ayurveda, é o mantra que a gente sauda a saúde personificada, tá? Então vamos lá. Respira profundamente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraye Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanadhaya Shri Maha Vishnave Namaha. Eu vou adicionar um segundo mantra, que também é um mantra, um Dhanvantari Mantra, mas é outra versão, tá? Vamos lá. Namami Dhanvantarim Adidevam Sura Sure Vandita Pada Padmam Loke Jara Rupayam Mrityunasham Datharam Misham Vividaushadinam. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Então, vamos começar nossa aula? Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre digestão, e aí vou falar sobre Agni e Ama. Esses dois nomes vocês vão entender o que são até o final da aula de hoje. Bom, vamos pensar uma coisa, olha só. Eu tenho aqui uma maçã orgânica. Eu adoro comprar produtos orgânicos, dou preferência para orgânicos, a não ser que aconteça algo que o pessoal com que eu compro na feirinha aqui, que é o pessoal do orgânico, não consegue vir, aí a gente tenta fazer redução de danos. Mas sempre que eu posso, eu compro coisas orgânicas. Por quê? Pela questão da saúde, pela questão do alimento ser melhor, sem agrotóxico, né? É mais alimento e menos químico. Então, essa maçã aqui,
muito boa. Eu consigo perceber a diferença de uma maçã orgânica para uma maçã não orgânica. Eu vou dar mais uma mordida porque ela está muito boa. Maçã não é algo que eu recomendo comer à noite, tá? Se for comer à noite, é bom dar uma cozidinha. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E exatamente essa questão de cozinhar uma maçã entra muito no que eu quero tocar no ponto no começo dessa aula. Mais uma mordidinha porque ela está muito gostosa. Maçã é bom para baixar a pita. Eu estou precisando. Vou deixar aqui. Depois eu continuo. Bom, quem não comeu ainda vai ficar com um pouquinho de fome agora. Me desculpem. Mas o que eu preciso dizer para vocês é que mesmo que eu tenha uma maçã orgânica e mesmo que essa maçã orgânica seja a coisa mais fenomenal do mundo, é só um exemplo, não que a maçã seja a coisa mais fenomenal do mundo, não adianta nada que eu tenha uma maçã orgânica e nutritiva se eu não tenho fogo digestivo bom. Essa noção é muito importante porque a gente começa a ver que existe hoje uma indústria muito forte da suplementação. As pessoas têm suplementado porque elas não estão conseguindo tirar do alimento ou não estão comendo direito, não estão conseguindo tirar do alimento a nutrição perfeita para ela. Bom, Eric, você é contra a suplementação? Não. Eu acho que é uma opção da pessoa ficar tomando pílula para suplementar. Mas eu, como terapeuta Ayurveda, eu preciso incentivar a volta à terra. Pisar na terra, a volta à nossa ancestralidade, a ir ao alimento puro que a terra nos deu. Esse, para mim, é o caminho da verdadeira saúde. Eu não gosto muito da ideia de trocar um potencial alimentar por uma pílula, por uma cápsula. Aí vocês vão falar, gente, tem gente que precisa. Não. Nós escolhemos que tem gente que precisa. Quem se trata com a Ayurveda não vai tratar com suplementação, por exemplo. Na Índia, por exemplo. É claro que se eu recebo paciente que faz suplementação, eu não tiro a suplementação dele porque não é comigo isso. Vai ficar com o médico, o nutricionista que recomendou. E se é uma opção seguir esse tipo de caminho, tá tudo bem. Eu escolho os alimentos. Qual é o problema da suplementação? E que não é da suplementação, na verdade, é do que a gente está deixando de promover. Quando a gente fala que é preciso suplementar, e claro, é preciso alimentar melhor, a gente deixa de explicar que é possível tirar do alimento o que a gente precisa. Tanto é que nós evoluímos assim, né? E aí, a gente troca uma dependência por outra. As pessoas que comiam mal, talvez ficavam dependentes de medicamentos porque comiam mal, começaram a comer um pouquinho melhor e suplementar, mas é aquele exercício de levantamento de pílula ainda. E essas pessoas ainda precisam ser educadas sobre o alimento, sobre a origem de tudo, sobre botar a mão na terra. Eu acredito, primeiro, um movimento político de que botar a mão na terra vai salvar a humanidade. Tem gente que vai no supermercado e compra mexerica, bergamota, tangerina, não sei de onde você é, descascada. Eu já me deparei no supermercado com uma tangerina descascada dentro de um pote de plástico. As pessoas estão preferindo comprar tudo picado dentro de um pote de plástico. E esse movimento é um movimento predatório.
Aí não adianta pensar assim, eu como carne, eu não como carne, eu isso, eu aquilo, se tu continua apoiando esse movimento predatório. Então, antes de tudo, ir para uma boa alimentação e pensar que é possível ser saudável com comida de verdade é um ato político. Não político de partido, político de vida. A gente está dizendo que basta esse tanto de poluição e esse tanto de economia predatória. Então, a primeira dica é, e aí eu vou aproveitar para dar mais uma mordidinha, orgânico. Busque o alimento orgânico, sempre que puder. E não acho que é difícil. Todo mundo que eu já conversei me desafiou, todo mundo que me desafiou a achar alguma iniciativa orgânica perto de onde ele mora, eu encontrei. É só ter proatividade. E tu também pode plantar. Mas independente da qualidade do alimento, a gente precisa cuidar do nosso fogo digestivo. Nada adianta uma maçã orgânica se o fogo digestivo não suporta digerir essa maçã. E aí ela não vai servir de nada. Às vezes, se a gente não conseguir nem absorver e transformar os suplementos, nada adianta. Existe a frase, né? Você é o que você come. Eu gosto de mudar essa frase. Você é o que você digere e o que você não conseguiu digerir. Porque o que você não conseguiu digerir vai fazer parte de você como toxina. E o que você conseguiu digerir vai fazer tua nutrição. Então, quando a Ayurveda ela centraliza o princípio do tratamento primeiro no teu fogo digestivo, é que ela sabe que quando a gente come uma maçã, aqui, essa maçã, ao morder e entrar para o meu organismo, em algum momento ela vai deixar de ser maçã para ser Eric. Há uma transformação linda e divina aqui. A maçã passa a ser parte de mim. Ela se une a mim. Ela promove a minha nutrição, ela promove minha vida e qualquer outro alimento. Então, alimentar é colocar no teu fogo da transformação algo que tornará parte de você. É um ato divino, né, de transformar algo, uma vida aqui, em sua própria vida. Essa transformação divina de dar vida é muito especial. E aí eu sempre começo com a reflexão. O que que tu dá para sua divindade fogo? Quando eu falo fogo, teu fogo digestivo. Tu dá elixir ou tu dá veneno? Quando eu falo veneno, eu falo dessas comidas que nem são comidas, multiprocessadas, cheio de químicos, cheio de conservantes, da indústria fast food, por exemplo, da indústria bate-pronto micro-ondas, tudo congelado, cheio de conservante, cheio de corante artificial, ou tu está dando aquele elixir que te faz nutrir e ser saudável. É a primeira reflexão. Então, vamos passar do pressuposto que você se alimenta relativamente bem, mas você está no processo de mudança. E aí, muito provável que o teu fogo digestivo não esteja bem equilibrado. Se o teu fogo digestivo não estiver bem equilibrado, o melhor dos alimentos não vai surtir efeito, porque ele não vai ser bem digerido, depois não vai ser bem metabolizado. Imagina o nosso fogo digestivo como... Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu pegar, porque eu acabei de ver que está aqui na frente. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Uma coisa muito legal. Que vai fazer vocês refletirem um pouco. E não foi pensado, tá? É porque eu olhei aqui agora e estava aqui comigo. Esse é o meu álbum de casamento. E o que é que isso tem a ver com a aula de hoje? Eu vou mostrar para vocês.
eu fiz um casamento védico na Índia, com os trajes clássicos. Né? A minha esposa vestiu sari, eu vesti um dhoti, e aqui eu quero mostrar para vocês essa página aqui. Tá? Aqui está o Pujali, que é o celebrador, é como se fosse a versão de um padre, ou sei lá, quem celebra o casamento, e eu e minha esposa aqui, certo? E vocês estão vendo, aqui é onde a gente começa a acender, aqui, desculpa, a gente começa a acender o fogo, porque o ritual é todo num fogo, em que a gente vai fazendo, performando todo um ritual, com mantras e tudo. A gente casou na Índia. E aqui a gente alimentando esse fogo. Na minha mão aqui, e talvez seja difícil de ver, mas tem uma pazinha, tá? Nessa pazinha aqui, eu pego o ghee toda hora. Ghee é uma manteiga clarificada e jogo no fogo para alimentar o fogo, deixar ele aceso, tá? O tempo todo. E para começar esse fogo, primeiro o Pujali, ele abanou o fogo. E tem o próprio elemento fogo. O que eu estou querendo mostrar? É que é preciso 3 elementos principais aqui. O próprio fogo, o substrato, que é o ghee, para alimentar esse fogo, e em algum momento a gente pensou no vento. 3 coisas que vocês já aprenderam. O vento, vata, o fogo, pita, e o substrato, kapha. Olha os doshas de novo presentes no fogo. Tá? Então, quem quiser ver mais fotos, depois eu vou postar lá no Instagram as fotos do álbum. Eu fiz até tá no destaque, eu fiz uma leitura do álbum, dos meus destaques, Eric Ayurveda. Foi lindo o casamento, não é porque é meu casamento não, eu me emocionei porque é uma cerimônia védica, também porque é meu casamento, mas foi uma cerimônia muito importante para mim. Os meus grandes mestres, tanto da astrologia quanto da Ayurveda, o Unikrishna e o Dr. Raj, foram testemunhas do casamento, então foi bem bonito. Bom, então voltando, a gente tem, agora imagina que esse fogo que eu mostrei para vocês, daquela fogueira ali, é o nosso fogo digestivo. Imagina se eu coloco muita lenha ou jogo 5 litros de ghee de uma vez ali em cima, ghee, a manteiga clarificada. Não dá tempo do fogo queimar. E o fogo vai abafar e vai apagar. Certo? Agora imagina se eu não sopro para iniciar o fogo, então o fogo não inicia. Ou se eu sopro demais a ponto de apagar esse fogo. Agora imagina se esse fogo está muito alto e ele queima todo o substrato, toda a lenha que foi colocada ali. Aí depois o fogo vai apagar de novo. Ou seja, existe um equilíbrio do fogo digestivo que é essencial para a transformação. Qual é a ideia no casamento do fogo? É que tudo que a gente deseja, que está no plano dos desejos, seja transformado em realidade. E toda a nossa realidade seja transformada para Deus. Que tudo que a gente faça seja dedicado a Deus. E Deus aqui não tem religião aqui. É Deus criador de tudo, ou criadora de tudo, tá? Então, é o fogo da transformação. O fogo da transformação é diferente do fogo da queima. O fogo da queima, ele queima e destrói. O fogo da transformação transforma. E o nosso fogo digestivo é assim, ele não pode ser o fogo da queima, ele tem que ser o fogo da transformação. Para ser fogo da transformação, ele não pode ser nem muito baixo, nem muito alto, correto? Ele tem que ser em equilíbrio. E aí, se vocês forem pensar, eu já falei para vocês uma vez qual era a noção de saúde do Ayurveda. Sama dosha, sama dhatu, sama agni, mala kriyaha. Ou seja, sama é equilíbrio. Sama agni é o fogo digestivo em equilíbrio. Então, o fogo digestivo em equilíbrio faz parte da noção de saúde descrito aqui em Vagbata. Então, é parte central. Por que é parte central? Eu já falei, ora bolas. A nossa vida, a manutenção da nossa vida vem de fora. Ela vem de algo muito importante, que é o ar, prana, e a comida, que também traz fonte de prana.
Não dá para viver sem comer. Salvo raras exceções aí que a gente já escutou falar de pessoas que viveram de luz ou que viveram dentro da caverna sem comer. Essas eu deixo para as especulações. Mas pensando em seres humanos normais, a gente precisa respirar e a gente precisa comer. E aí o comer está comer e beber, tá? Ou seja, a gente precisa ingerir. E essa ingesta de material, alimentar, ela é importantíssima para, então, a gente entender a manutenção da vida. Então, uma vez digerindo bem, a gente mantém a quantidade certa de ghee que eu vou jogar lá naquele fogo, de vento, se precisar dar um ventinho para aumentar a oxigenação, e deixar o fogo no tamanho certinho para que ele não degenere nada, para que ele transforme tudo. Ou seja, é uma tarefa manter o fogo aceso, equilibrado. Eu não sou expert nisso, mas tem gente que é, e vocês vão conseguir imaginar esse exemplo. Porque como eu não como carne, eu não sei muito bem como se faz um churrasco. Eu já vi o pessoal fazendo, mas não sou especialista nisso. Mas é igual manter a churrasqueira. Existe toda uma dinâmica para acender esse fogo e para manter o fogo. Tem que colocar mais carvão, às vezes o povo vai lá e abana com alguma coisa. Às vezes a própria gordura que sai da carne ajuda a queimar aquele carvão ali e alimenta o fogo. Tem toda uma dinâmica. Se o fogo for alto demais, a carne queima. Se o fogo for baixo demais, a carne ou demora a assar ou ela nem assa a tempo do pessoal comer durante o almoço. Então, existe uma dinâmica de equilíbrio do fogo digestivo, assim como um equilíbrio da churrasqueira, da fogueira, para que as transformações necessárias sejam feitas. Eu vou mexendo e a câmera vai ficando louca aqui, perdendo foco. O nosso fogo digestivo necessita de equilíbrio. Como trazer equilíbrio para o fogo digestivo? Está aí o grande segredo. Primeira coisa é a gente pensar que é preciso ter 3 coisas fundamentais. Dentro do primeiro aspecto, eu vou subdividir em 3 aspectos fundamentais. Qualidade de sono, atividades físicas e uma boa alimentação. Ah, Érico, qualidade de sono. Quanto tempo eu tenho que dormir? Não sei. O que eu sei dizer é, se você conseguir acordar antes do sol nascer, e a gente vai falar numa próxima aula sobre rotinas diárias, se você conseguir acordar antes do sol nascer, vai ser ótimo para a sua saúde. Mas para conseguir acordar antes do sol nascer, você precisa dormir cedo. Uma vez dormindo cedo, você vai descansar e no outro dia vai acordar super disposto, disposta para começar o dia antes do sol nascer. E antes do sol nascer, tu começa a praticar uma rotina. Essa rotina eu vou contar para vocês um pouco que é em outra aula. E aí, depois que a gente passa por toda essa análise, a gente tem que entender que não basta só saber o alimento que eu vou utilizar para comer bem. Eu preciso preparar bem o meu alimento. Uma vez preparado bem o meu alimento, e existem técnicas para se preparar bem o alimento, existe o saber de não misturar coisas que não são compatíveis. Uma vez feito isso, eu vou comer com atenção plena. As pessoas estão dando nome para isso hoje, que é mindful eating, ou seja, comer com atenção focada no alimento. Tu já parou para pensar que as pessoas hoje, vamos pensar, pós-pandemia, isso vai voltar a acontecer, infelizmente, mas pré-pandemia as pessoas saíam do trabalho todas busy, todas ocupadas e tem um tempo de almoço muito curto, desce para o restaurante, no restaurante está cheio de gente falando aquela barulheira, mas também tem a televisão passando jornal, às vezes até notícia horrível passa no jornal, então as pessoas estão escutando aquela barulheira, escutando os colegas conversarem, porque é hora de pôr o papo em dia, vendo a televisão e comendo, não tem atenção plena ao comer. A atenção plena vai ajudar você a fazer uma boa digestão. A atenção perturbada, deslocada e multifocal
ela vai prejudicar a digestão e absorção do alimento. Uma vez, então, a gente alimentando bem, entendendo a regra do jogo da alimentação, sem comer por apego, mas comer para matar a fome, e não comer em intervalos, né? O ideal seria a gente fazer 3 refeições por dia. Eu geralmente faço 2 refeições por dia, almoço e jantar, porque para mim está tudo bem. E eu não fico beliscando durante o dia, salvo raras exceções. E a ideia é a gente não ficar comendo de 2 em 2, 3 em 3 horas. Tem que dar o tempo da digestão. Tem que dar o tempo para que as coisas, para que de novo o teu fogo digestivo seja liberado para pedir um novo alimento. Isso se chama ter fome. Então, comer quando está com fome é uma regra. Só quando está com fome. Não comer por apego. Ai, quero um doce porque estou me sentindo mal hoje, emocionado. Não, não dá para comer assim. Comer foi feito para manter a tua existência e a tua saúde. E só. Não quer dizer que você não possa fazer uma comida bonita, cheirosa, gostosa, com boa apresentação. Tu pode fazer. Mas a finalidade da alimentação é te manter vivo. Não perpetuar os teus apegos. Entendendo isso, então, entendendo a dinâmica de se alimentar com foco, a gente, então, começa a perceber que nós podemos criar doença se o alimento for bom ainda. Porque se o alimento é bom, eu estou almoçando sem foco nenhum, estou falando na hora de comer, estou vendo jornal sangrento, eu não vou digerir bem. O Charaka, esse cara aqui que escreveu essa obra clássica do Ayurveda, ele diz que sob forte emoção é melhor nem comer. Se na hora de comer você está muito triste, ou esbaforido de felicidade, ou sentindo ciúmes pesado, ou sentindo raiva, é melhor tu não comer. Porque esses sentimentos, e a gente vai falar das digestões emocionais em uma outra aula, esses sentimentos impedem o teu fogo digestivo de digerir propriamente o alimento que ele recebeu. Então é melhor nem comer, esperar baixar as emoções para depois se alimentar, caso tenha fome. Vocês já perceberam que às vezes, quando a gente recebe uma notícia que nos choca um pouco, a gente até perde a fome às vezes? Você vê como que está muito conectado cérebro, intestino, cérebro, estômago. Bom, então o Ayurveda ele vai entender o nosso fogo digestivo como um potencial, como que eu falo? Que eu falei o nome, uma fogueira de potencial transformador. Vai transformar aquilo que está externo em vida para mim, tá? E como que funciona essa digestão? Imagina que tem mesmo uma fogueira no centro do teu corpo, ali perto da região umbilical, e aí tu vai receber esse alimento, ele vai ser quebrado pelo fogo digestivo, vai para o intestino, no intestino aquilo vai ser absorvido e vai mandar para as células, bem parecido com a medicina alopática. É claro que tem muitas variáveis aí, que num curso de Ayurveda mais profundo a gente vai entender cada variável. A gente tem aula de fisiologia dentro do curso de formação de Ayurveda. E a gente entende pedacinho por pedacinho dessa digestão. Para quem assiste essa aula e já é meu aluno, sabe, então, que a gente estuda a alimentação e a digestão, e que a digestão é ponto central, nevrálgico do Ayurveda, porque é exatamente a partir daí que a gente tira a nossa vida, né? Que a gente tira a vida para nos dar vida, né? A gente come algo que nos dá vida. Essa é a frase melhor. E aí, quando a gente começa a pensar, então, em fogo digestivo, o fogo digestivo tem um nome no Ayurveda. A gente chama isso de Agni. Agni é sinônimo de fogo em sânscrito. O que corresponde hoje ao Agni? Quando a gente está no duodeno ali, a gente tem... O duodeno é aquela porção do começo do intestino. Logo quando acaba o estômago, começa o duodeno. Depois do duodeno vem o intestino, né? Ou seja, é o começo do intestino ali. Quando a gente chega ali no duodeno, tem 2 sucos que se encontram, né? É o suco biliar, que vem da vesícula biliar, né? E o suco pancreático. Então, do lado do fígado, da vesícula e do pâncreas, esses 2 sucos se juntam para promover a digestão do teu alimento.
Só que antes eles passam por um processo, como que eu posso chamar popularmente, de amolecimento, vamos dizer assim, no estômago. O estômago tem HCl, ácido hidroclorídrico, e ele ajuda a digerir um pouco esse alimento. E aí, depois do estômago, ele vai para o duodeno e ali realmente é feita a digestão. Depois que é feita essa digestão, esse alimento, então, ele começa a nutrir os teus tecidos corporais. A Ayurveda classifica que o corpo humano possui 7 tecidos, né? A gente chama de tecido plasmático, vou falar o nome em português agora. Tecido plasmático, tecido sanguíneo, tecido muscular, tecido adiposo, tecido ósseo, tecido medular e tecido sexual. O último tecido, ele é formador de algo que a gente chama de ódias, que talvez uma tradução muito rápida aqui seria a nossa imunidade, a nossa compleição e a nossa vida. E além disso tudo, é por causa desse ódias que a gente consegue criar uma nova vida a partir do sêmen e do óvulo da mulher. Então, todo o processo digestivo leva para esse resultado final, que é a criação de ódias, que mantém o nosso corpo coeso, mantém o nosso corpo com imunidade e possibilita que a gente tenha os nossos filhos, né? Então, olha só que coisa especial. É só com uma digestão bem feita e uma nutrição bem feita de todos os tecidos que a gente produz imunidade. Se em algum momento esse caminho de nutrição dos 7 tecidos foi interrompido, ou for bloqueado, ou faltar nutriente, é porque o fogo digestivo está falhando. E aí a Ayurveda classifica esse fogo digestivo em 4 tipos. O primeiro deles é o Sama Agni, que é o fogo digestivo em equilíbrio. O segundo deles é o Tikshna Agni, que é o fogo digestivo em excesso. O outro fogo digestivo é Manda Agni, que é o fogo digestivo muito baixo. E tem o Vishama Agni, que é o fogo digestivo errático. Ora ele está muito alto, ora ele está muito baixo. Vamos pensar um pouco nisso. Imagina, deixa eu achar um exemplo. Tá. Imagina que tu tem uma indicação que é para você pegar uma panela de 3 litros, colocar arroz ali dentro, colocar 3 litros de água e que em 30 minutos o arroz vai ficar pronto, bem cozido, no ponto para todo mundo comer. Então, tu recebe essa dica. E a pessoa fala assim, só que o fogo tem que estar a 150 graus. Então, imagina que você vai fazer a receita do jeito que a pessoa te pediu. Então, você vai pôr a 150 graus, 3 litros de água e a quantidade X de arroz lá. E aí, a 150 graus, depois de 30 minutos, o teu arroz está pronto. Tá? Então, essa matemática toda seria o Sama-Agni. O arroz vai ficar pronto no ponto para ser comido. Ele está em equilíbrio, não está nem um pouco cru, nem um pouco queimado, não passou do ponto, nada. Agora, imagina que, por descuido, você foi lá e colocou a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de arroz e colocou, ao invés de colocar 150 graus, você foi lá e colocou 300 graus. E como tu já sabia que em 30 minutos ficava pronto, tu saiu, foi fazer alguma coisa e voltou 30 minutos depois. E aí tu abre a panela e o que você vai encontrar lá? Um carvão. Porque você pôs o dobro da temperatura. E aí o arroz queimou todo. Esse arroz é bom para o consumo? Não, esse arroz é péssimo. Esse arroz não gera nutrientes mais, ele queimou. Então, ele não serve para uso. Jogamos fora. Agora, então, esse arroz queimado, a gente joga fora. Vamos jogar fora, não serve. Tá? Agora, vamos imaginar uma situação oposta. Tu pôs a mesma quantidade de água, mesma quantidade de arroz, ligou o fogão, mas, porventura, tu esqueceu de colocar em 150 graus e deixou a 10 graus. E aí, tu saiu e veio junto com as visitas da tua casa, falando assim, ó, vamos almoçar que o arroz está pronto. Deu 29 minutos, 30 minutos. Vamos lá. E todo mundo faminto, senta à mesa, tu abre a panela para pegar o arroz e vê que o arroz está cru. Por quê? Porque você colocou em 30 graus e era para ser 150. E deixou todas aquelas pessoas decepcionadas. Você vai servir aquele arroz para as pessoas?
Não, ele está cru, ninguém vai comer. Aquele arroz não serve. A gente não vai jogar fora porque dá para cozinhar esse arroz ainda. Então, a gente deixa de lado esse arroz. Não dá para comer. Como aquelas pessoas tinham tempo, vamos imaginar, para comer, a gente vai pedir um arroz para chegar rapidinho ali para a gente, ter um restaurante perto. E esse, então, a gente descarta, porque as pessoas só podem comer naquele momento. E uma outra situação, tu fez a mesma coisa, colocou a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de arroz, colocou a 150 graus, mas tu esqueceu do teu filho ou da tua filha, que estava brincando perto do fogão e tinha hora que ele ia lá, abaixava o fogo para 30 graus. De repente ele passava em frente ao fogão, aumentava para 300 graus, depois para 30 de novo, depois para 300. No final de 30 minutos, e tu não percebeu isso, tu foi olhar o arroz, e o arroz, ou ele ia estar queimado, porque ficou muito tempo no 150, ou ele ia estar cru, porque ficou muito tempo no 30. Alguma coisa ia acontecer com ele. Mas esse fogo, ora baixo, ora alto, não funcionou também para o cozimento perfeito do arroz. Então, esse arroz a gente descarta. Veja só, se o fogo do fogão não está na temperatura ideal para cozinhar o arroz perfeito, a gente vai descartar esse arroz e não vai comer ele mais. Mas no nosso corpo a gente não tem essa opção. No nosso corpo, se o fogo digestivo está errado, se ele está alto demais, se ele está baixo demais, ou se ele está hora alto, hora baixo, não tem como a gente pegar e descartar. Isso vai entrar para o nosso sistema. A gente até elimina um pouquinho no cocô, no xixi, no suor. Mas boa parte vai ser absorvida pelo nosso corpo. Aquilo que não foi possível ser quebrado, ser transformado. E aí, isso a gente vai chamar de ama. Quando a gente não consegue cozinhar o nosso alimento com o nosso fogo digestivo, isso vira ama. Ama significa aquilo que é cru. Mas a gente pode fazer uma tradução mais didática e chamar de toxina. E essa toxina é o início de todo tipo de doença que você pode nomear hoje na alopatia. E no Ayurveda também. Qualquer doença, ela vai ter o princípio numa má digestão. Qualquer, até as doenças mentais, até as doenças degenerativas. Ela começou lá no princípio, tirando as doenças que são genéticas, tá, gente? Aí a gente vai olhar de outro jeito. Mas elas começaram lá no princípio, todas as outras doenças, e também aquelas doenças que, tipo vírus, Covid, por exemplo, e coisa e tal. Né? Mas também, quanto mais imunidade você tem, mais você bloqueia esse tipo de fator externo. Mas os fatores que não são externos, eles iniciaram de uma má alimentação, ou de uma má digestão, provocada por uma má alimentação, ou provocada porque o fogo digestivo não está bem. O fogo digestivo não vai estar bem por mau comportamento. Ou você não tem dormido bem, ou você não tem feito atividade física, ou você não tem comido bem, ou você não tem cuidado das suas emoções. Então está tudo interligado. O fogo digestivo é divino, é sagrado. Quando você fala namastê, existe uma alma em você. Uma alma, vamos chamar essa alma de energia para abraçar todo mundo aqui, quem é ateu, quem não é, uma energia que envolve todo mundo, que faz a gente se mexer. Mas existe também um fogo digestivo que mantém seu corpo físico vivo. E a gente tem que cuidar dele porque ele é sagrado. Sem esse fogo digestivo, a gente não tem qualidade de vida, a gente promove doença. O fogo digestivo, então, ele é o responsável por nutrir. Não adianta tu ficar pensando em suplementação se você não cuidar do teu fogo digestivo, porque toda hora que tu vai comer, se tu não corrigir teu fogo digestivo, tu não vai converter alimento em vida para você. Então, quando nós, terapeutas, pegamos uma pessoa para mudar as rotinas dela, a gente ensina essa pessoa que ela precisa ter certos comportamentos que cuidam do fogo digestivo. Você quer algumas coisas? Vou dar algumas dicas pontuais para vocês. Por exemplo, não tomar água gelada. Existem casos específicos em que a gente toma água fresca. Quando o pita está muito alto, a gente precisa baixar esse pita. Aí, dependendo do que está causando esse pita, tá? Alto, a gente vai tomar água fresca, de temperatura ambiente, mas nunca gelada, nunca põe gelo nas coisas.
Porque o gelo, ele é como se ele congelasse por um tempo o fogo digestivo e ele fica inativo. E aí ele não promove a digestão, entende? Do contrário, a água morna, para quem não está com pita elevado por algumas razões, água morna é ótimo, porque ela vai potencializar seu fogo digestivo. Tomar um chazinho potencializador do fogo digestivo é ótimo. Antes do almoço, vai ajudar ao fogo digestivo ficar mais equilibrado. Depois do almoço, vai ajudar a digerir coisas que eventualmente não estavam conseguindo ser digeridas direito, porque talvez você comeu algo meio pesado. Entende? Colocar especiarias na comida é uma arte medicinal. Saber temperar a comida não é colocar alho e cebola, é saber usar vários temperos para você manter teu acne bom. Isso, só para dar um curso disso, eu já poderia cobrar caríssimo e ter muito resultado, as pessoas iam ficar muito felizes. Porque só de ensinar as pessoas a se alimentarem direito, a partir dos pressupostos do Ayurveda, pressuposto não, a partir da certeza que a Ayurveda traz, muitas pessoas mudam a vida e têm uma qualidade de vida muito grande. E quando eu vou lá no princípio alimentar, no princípio do fogo digestivo, para começar um tratamento de uma pessoa que tem uma doença degenerativa, autoimune, alguma coisa, as pessoas não entendem bem. Por que tu está olhando a alimentação, se não é aqui meu problema? Se meu problema é, sei lá, na minha pele. Eu falo assim, é aqui que começa. E aí, é claro, a gente vai olhando todo o progresso da doença. Mas o fogo digestivo é central. É tão central que tratamento geral na Ayurveda é traduzido por Kaya Chikitsa. É como a gente vê clínica geral na medicina alopática. Kaya também é sinônimo de fogo. Uma coisa de falar Agni Chikitsa, ou seja, tratamento do fogo. Ou seja, tratamento da nossa digestão. A digestão desempenha um papel fundamental na saúde. E quando a gente não promove Agni, para digerir Agni equilibrado, Sama Agni, para digerir bem os alimentos, quem vai dar lugar, o Agni vai dar lugar a quem? Ama, toxinas que vão circular pelo nosso corpo. É por isso que, às vezes, eu não tenho nenhuma aqui, eu acho, não está aqui, é por isso que de manhã, todo dia eu falo que as pessoas rasparem a língua, para tirar um pouco de toxina que sai naturalmente pela língua, porque o corpo tenta eliminar um tanto de toxina. Só que se você mantém ou uma alimentação ruim, ou não cuida do teu fogo digestivo, com o tempo não adianta raspar a língua, não adianta nada, já vai estar impregnado nas tuas células as toxinas, e vão começar, a gente começa a dar nome das doenças. É assim, simples assim. Então, hoje é um dia muito especial, porque se você quiser reverter a tua saúde para uma saúde muito melhor, começa a se alimentar bem. E, gente, se alimentar bem não é comer salada, é entender que comer bem tem a ver muito com a sua geografia, com a sua estação e com comer aquilo que está na sua região. E saber que cada estação tem uma lógica diferente para se alimentar. Entender, escutar teu corpo, aquilo que ele não gosta muito, que ele rejeita. Parar de comer pelas emoções. Comer para se alimentar. Saber a procedência do alimento. Saber que existe alimento orgânico ao alcance. O MST produz arroz de qualidade, orgânico e fácil de achar em abundância. E, aliás, é o arroz que hoje está mais barato. A gente sempre tem algum produtor que planta orgânico. Vai atrás deles. Sabendo que você tem um bom alimento, é um bom começo. Sabendo que colocar a mão na massa para cozinhar muda tudo também. Você deveria cozinhar a sua própria comida, mas se você não pode, que alguém cozinhe para você, mas garanta que você saiba a procedência desse alimento. Essa é a situação real, oficial, do maior bem-estar. Tá? O resto é redução de dano. Aí tu tem que ver na tua vida as suas prioridades e se você quer fazer redução de danos ou se não quer fazer nada. Eu prefiro optar por olhar minha saúde primeiro, porque é com saúde que eu consigo fazer todo o resto, né? Depois que garantiu um alimento de boa procedência, garanta a feitura com tempo e dedicação e boa energia para aquele alimento, porque o alimento para cozinhar precisa disso. Depois disso, você então começa a pensar nos seus horários, porque no horário que você tira para comer e prestar atenção naquele alimento. Depois disso,
Perceba se o teu fogo digestivo está pronto para receber o alimento. O que ele está pronto? É ter fome, é entender se você tem realmente fome ou se você está comendo porque está na hora de comer. Essa é a crueldade do século XXI e que começou, na verdade, depois da Revolução Industrial. A gente tem horário para comer de almoço. Por exemplo, empresa, almoço, meio-dia. Estou com fome meio-dia? Não, mas tem que comer mesmo assim, porque se for 1 hora, eu vou estar no trabalho de novo. Então, não dá para respeitar a nossa fisiologia. Aí a gente tenta acostumar o corpo a essa rotina. Mas o ideal mesmo, para a saúde, é escolha bons alimentos e coma quando tem fome real. Ter fome real não é falar assim, vou ali pegar uma bolacha. Toda vez que você pensar, vou ali pegar um biscoito, uma bolacha, tu pensa assim, vou ali pegar um prato de comida de novo. Se tu falar assim, mas eu não quero comida, então você não tinha fome. Tu tinha vontade de comer. São coisas muito distintas. Promover o Agni é colocar coisas boas para ele digerir, para não ficar abafando ele, igual colocar aquele tanto de litro de ghee, como eu falei para vocês, que não se coloca numa fogueira, né? E, ao mesmo tempo, hoje, por questão de hábitos, muita gente está com fogo digestivo não equilibrado. E, por estar com fogo digestivo não equilibrado, nem colocando a melhor das maçãs orgânicas, tu vai conseguir se livrar de não digerir, porque o teu fogo digestivo não está dando conta mais nem de uma maçã orgânica. Então, prestem atenção no Agni de vocês. Essa aula de hoje, ela é curtinha, mas ela é muito importante. Porque é quando a gente olha, o que a gente coloca para gente, é muito engraçado. Se eu falar assim, vou pegar uma lavagem aqui, de porco que eu dou para os porcos, e vou te dar para comer. Você comeria? Eu acho que sim, porque às vezes a gente coloca muita lavagem para dentro da gente. Toda vez que a gente escolhe essas grandes marcas que a gente vai comer nos shoppings das cidades, porque é fast, mas não é food, a gente opta por esse tipo de não alimento, a gente está colocando lavagem de porco para dentro da gente. E isso, para mim, não olhar para o que a gente come, diz muito do quanto a pessoa se ama. É auto-amor. Quando a pessoa começa a ficar dando desculpa, não tem tempo para isso, eu não tenho tempo. Cara, você está dizendo que você não tem tempo para você. Você não consegue criar o seu tempo para olhar para você. Se tu não tem um tempo para olhar para você, tu tem tempo para quê? Para que tu está aqui? Não vale a pena tu pensar que outra pessoa vai lucrar para você ficar doente. Não, estabeleça parâmetros até dentro do seu próprio trabalho. Se o teu almoço é corrido, promova então antes o teu Agni, desperte ele para ele começar a ficar ativo para receber o alimento. Toma um chazinho de gengibre antes da hora do almoço. E na hora do almoço, coma em silêncio. Eu sei que dá muita vontade de conversar com um colega, deixa eu conversar depois de alimentar. Tá certo? Porque aí tu tá dando importância para você. E aí tu consegue me dizer assim, eu me amo. Para mim, fazer o próprio alimento, buscar o alimento orgânico, prestar atenção em como se alimenta, entender o que o corpo está querendo dizer para você, que ele aceita ou não, é um ato de auto-amor. O contrário disso, eu deixo vocês nomearem. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Eu espero que essa reflexão ela tenha batido fundo aí para vocês, porque ela é muito importante. E é nesse ponto que o Ayurveda, ele começa a tocar nossas vidas. Eric, qual é a alimentação ideal e como manter o fogo digestivo? Bom, isso é tarefa de um terapeuta. Ou vocês estudam Ayurveda, ou vocês procuram um terapeuta Ayurveda. Mas, no final desse curso, pelo menos alguma coisinha, alguma ideia vocês vão ter sobre... eu vou até olhar a programação aqui, sobre como ter uma saúde melhor. Mas é claro que fazer um curso de terapia Ayurveda é outra coisa, né? Tu se coloca num patamar em que tu consegue visualizar suas opções. Você anda na rua visualizando as opções e falando assim, se você faz algum deslize, você fala assim, eu sei, é consciente.
Tu é totalmente autorresponsável. A gente vai ter uma aula depois de rotinas para uma vida saudável, que é exatamente de Dinacharya. Depois eu vou falar sobre as emoções e a saúde. Essa aula é importantíssima também para mim, quando a primeira vez que eu escutei essas coisas foi uma virada de chave. No dia 3, agora é sequencial as aulas, né? No dia 3, a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas. Eu já tenho separado várias perguntas para responder aqui, mas quem tiver ao vivo vai ser pelo Instagram, essa. Eu vou estar respondendo, eu não sei se é pelo Instagram ou pelo YouTube, mas vocês vão saber pelo canal lá do Tyler Veda Instituto, lá no Telegram, ou eu vou avisar para quem tiver que avisar. Depois, eu vou fazer uma live de perguntas e respostas, né? Já tem várias perguntas e várias respostas. No dia 4, a gente vai falar um pouco sobre estudar a Ayurveda. E como a gente tem ter esse acesso completo, né, sobre o autocuidado e para poder cuidar do outro, essa potência de como procurar o estudo de Ayurveda, qual a melhor maneira de ler na fonte. Aqui, ó, Sushruta Samhita, Ashtanga Hridayam, Charaka Samhita, Ashtanga Sangraha, Madhava Nidana, Bhava Prakasha, são todos textos milenares. Ou pelo menos alguns deles são centenários, mas são textos, e a maioria milenar, né? São todos textos fundamentais da Ayurveda. Como chegar nesses textos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na última aula. Gente, a Ayurveda é transformador e te empodera. Te empodera porque alimentar bem, hoje, numa sociedade que quer empurrar para a gente tudo rápido, pronto, 3 minutos, geração miojo, alimentar bem é um ato político. E espalhar essa boa nova de que alimentar bem é o centro da mudança social é comprar um dharma lindo, um caminho lindo de benefício a todos os seres, não só a humanidade. Quem quer se juntar a mim? Eu estou adorando estar nesse caminho. Foi uma descoberta e uma sensação de prazer enorme saber que o que eu faço hoje, o que eu compartilho, beneficia muita gente. E eu sou extremamente grato hoje por você estar aí do outro lado, podendo escutar isso e, quem sabe, ser mais um pontinho de multiplicação de tudo isso que a gente está aprendendo. Muito obrigado pela presença de vocês. Namastê. Nos vemos na próxima aula.